Neste exato momento, você pode sentir que o chão sob seus pés está prestes a ceder, como se nada mais fizesse sentido. Pode parecer que os planos construídos com tanto cuidado desmoronaram em silêncio, e que as pessoas em quem você confiava simplesmente se afastaram. Talvez você se sinta um estranho para si mesmo. Ao olhar seu reflexo por um instante, você mal reconhece a pessoa que está ali. Esse sentimento é real e tem valor. O medo surge primeiro, aquele pavor frio que aperta o peito e torna difícil até mesmo respirar. Depois vem a dúvida sussurrando que você nunca foi tão forte assim. E então, o pânico, a voz mais barulhenta de todas. Ele grita mais alto que tudo. Sufoca a razão, apaga a esperança e faz este momento parecer uma eternidade sem fim. Mas há algo que preciso que escute e absorva de verdade em seu coração. Esta dor não vai durar para sempre. Você não está preso nem derrotado. Algo novo, real, inesperado e muito maior do que imagina agora já está começando a nascer. Você só não consegue enxergar ainda, e tudo bem. Não é preciso ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. Agora, você pode se sentir perdido, vazio ou exausto de um jeito que o sono não cura. Isso não é fraqueza. Isso é a vida pulsando em meio a uma verdadeira transformação. Esse desconforto prova que você ainda se importa que sua história não acabou. Marco Aurélio escreveu uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele não escreveu isso para a história, mas para si mesmo. Em seus momentos mais sombrios, lembrava-se de que o único território sob seu controle era sua própria mente. E dentro desse espaço, ele tinha mais poder do que suas circunstâncias indicavam. O mesmo vale para você. Então, neste momento, você não precisa de um plano perfeito ou de entender tudo. Apenas encare esta respiração viva, este segundo, e avance passo a passo. Cada manhã em que você se levanta, mesmo sem ver sentido nisso, importa. Cada escolha de resistir quando o mais fácil seria desistir, importa. Cada pequeno ato de resistência é uma frase na história que ainda está sendo escrita. E lembre-se, é você quem segura a caneta. Não deixe o pânico escrever seu destino. Respire, resista, continue. Pare um instante, escreva nos comentários e assuma: isto, eu vou resistir, eu vou vencer. Número 1. O pânico mente sobre a permanência. Ele é um mentiroso e nem um pouco sutil ou sofisticado. O pânico é o mentiroso mais dramático e barulhento que você conhecerá, e sua mentira favorita é dizer que sua dor atual será eterna. Ele diz que essa tristeza será seu estado permanente, que o fracasso define você e que as paredes ao seu redor são o fim sem saída. Mas isso nunca foi verdade, nem para os outros, nem para você. Nada na vida permanece estático. Nem a dor, nem o luto, nem a alegria. A vida não é uma fotografia estática. Ela é um rio que flui constantemente, mesmo parecendo calmo na superfície. E você se move junto. Pense na sua própria jornada. Houve momentos, talvez anos atrás, ou há poucos meses, em que você se sentiu completamente destruído. Houve momentos em que carregou algo tão pesado que duvidou que suas próprias pernas pudessem aguentar. Quando passava noites em claro, convencido de que nunca se recuperaria da decepção do fracasso, da humilhação ou da perda. E mesmo assim, veja onde está. Você sobreviveu àqueles dias e noites, carregou um peso que parecia esmagador e, de alguma forma, continua de pé e respirando. Isso não é pouca coisa. É a prova incontestável de que os momentos mais difíceis não duram para sempre. Eles passam, sempre passam. O verdadeiro estrago do pânico não é só o mal-estar imediato. O dano mais profundo é que ele rouba sua memória de superação.
Ele faz você esquecer cada fase difícil que já superou, apagando suas próprias provas. E ao convencê-lo de que agora é diferente e não há saída, você para de procurar a porta. Você para de agir. Paralisa. Mas como escreveu Rumi, onde há ruína, há esperança de encontrar um tesouro. As áreas da sua vida que parecem mais destruídas não são apenas escombros vazios. Elas estão sendo limpas e preparadas para o novo. A dor que sente costuma ser a pressão exata necessária para empurrar você em direção a algo que jamais encontraria no conforto. Há outro truque sutil do pânico que poucos percebem. Ele convence você de que sua única obrigação agora é resolver absolutamente tudo sozinho. Ele força você a controlar os resultados, a querer ter certeza absoluta de como tudo vai terminar e de quando as coisas vão melhorar. Enquanto mais você busca essa certeza, mais ansioso e esgotado fica. Pois a segurança sobre o amanhã não pertence a nenhum ser humano. Nunca pertenceu. A paz verdadeira não está em controlar os resultados, mas em confiar no fluxo do processo. Ela surge quando você decide estar presente de verdade diante da realidade e dá o próximo passo possível, mesmo sem enxergar todo o horizonte. As transformações mais profundas não chegam fazendo barulho. Elas acontecem em silêncio, na sua forma de pensar e de reagir aos desafios. Elas se revelam quando você escolhe resistir a mais um dia difícil. Cada pequeno ato de persistência é a prova de que o rio continua correndo, mesmo que a superfície pareça imóvel. Também é fundamental compreender o que acontece no seu corpo sob o pânico. Seu sistema nervoso não quer ferir você. Ele está apenas tentando protegê-lo. O coração acelerado, o aperto no peito, a respiração curta e a sensação de perigo iminente são apenas mecanismos antigos de sobrevivência. Eles foram feitos para ameaças físicas reais, mas o corpo nem sempre distingue entre um predador na floresta e a incerteza do amanhã. A resposta é o mesmo alarme. Saber disso não apaga o pânico instantaneamente, mas muda como você lida com ele. Em vez de temer o medo, você o reconhece. Você o identifica como um sinal barulhento demais para algo que não ameaça sua vida. Ao perceber isso, pode respirar em vez de se deixar arrastar. A respiração lenta e consciente não é um truque bobo, mas uma intervenção biológica real. Ao prolongar a expiração mais do que a inspiração, você ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma. O corpo responde e o alarme silencia, não porque o cenário mudou, mas porque você quebrou o ciclo. O pânico não sobrevive a um sopro longo e constante. Ele precisa do fôlego curto. A ansiedade precisa da respiração acelerada para manter o controle. Quando você respira devagar e com intenção, recupera algo pequeno, mas real, um momento de poder no meio do caos. Respire fundo agora mesmo e sinta essa verdade entrar em você. Você não está paralisado. Não é o seu fim. Você está avançando mesmo agora. Número 2. Você está crescendo de formas invisíveis. O crescimento é silencioso. Ele não vem com anúncios oficiais nem aplausos de pé. Não manda notificações para o seu celular. Geralmente, crescer se parece com confusão e desorientação. É como se a vida que você conhecia não servisse mais um casaco querido que aperta os ombros e não fecha no peito. Esse sentimento não é fracasso. Ele é a prova viva de que você se tornou maior do que costumava ser. O crescimento não espera você se sentir confortável. Não pede licença. Não quer saber se você está pronto. Ele simplesmente começa. A sua versão antiga já não consegue conter quem você está se tornando. E essa transição quase sempre parece uma ruptura antes de virar evolução. Talvez hoje você olhe para a vida dos outros e sinta que ficou para trás, como se todos tivessem descoberto um segredo que você perdeu. Vê pessoas avançando, conquistando metas e celebrando.
enquanto se sente travado, invisível, apenas boiando enquanto o mundo passa voando. Mas preste atenção no que essa comparação ignora por completo. O que você não vê é o que está acontecendo sob a superfície da sua própria vida. Sua mente agora está aprendendo resiliência. Aquela que só se constrói enfrentando a tempestade, não lendo sobre ela ou assistindo aos outros. Seu coração está ganhando uma força que nunca precisou antes. Sua própria identidade está sendo chamada a ir mais fundo, a se apoiar em algo mais firme do que circunstâncias favoráveis. Ninguém constrói uma base dessas em tempos fáceis. É impossível. Ela é forjada exatamente no tipo de fase que você enfrenta hoje. O filósofo Epicteto escreveu que as dificuldades mostram o que os homens são de verdade sob pressão. O obstáculo não é o oposto da sua força. É o lugar exato onde ela se revela. Cada fardo que você carrega hoje mostra algo sobre si mesmo que o conforto jamais revelaria. Sua real capacidade de adaptação e uma reserva de paciência que você nunca precisou acessar antes, pois vivia de forma confortável. Essas virtudes dormem em nós. É preciso pressão para despertá-las. Você não está desmoronando. Está sendo reconstruído bem devagar, de dentro para fora, como raízes que crescem sob a terra. Não dá para vê-las ou medir o avanço, mas elas estão lá, ganhando força e criando a base para sustentar algo grandioso. A evolução mais profunda quase sempre acontece onde ninguém vê. Ela ocorre no espaço entre o seu medo e a sua escolha. Toda vez que você respira na ansiedade, em vez de se render. Toda vez que encara aquela conversa difícil que evitava, ou que acorda para tentar de novo sem ter certeza se vai dar certo. Essa persistência silenciosa e sem glamour tem um valor imenso. Na verdade, é o trabalho mais valioso da sua vida. Reflita comigo sobre isso. Você já não é o mesmo de um ano atrás, mesmo sem notar claramente de dentro. Os desafios trouxeram profundidade e clareza sobre o que realmente importa, ajudando a escolher onde colocar sua energia, com uma autoconsciência antes inexistente. Isso não é perda, é lapidação. Confie em quem você está se tornando. Acredite que a vida não está punindo você, está preparando você. E esse propósito fará todo sentido no futuro, mesmo que hoje pareça não ter nenhum. Número 3. Você sobreviveu a todos os seus dias difíceis até aqui. Lembre-se de um capítulo passado, de um dia em que achou que não resistiria. Um dia em que o aperto no peito tirava o fôlego e sua mente tinha certeza de que aquela dor, fracasso ou perda seriam o seu fim. Guarde essa lembrança por um instante. Agora, olhe para onde está. Você superou aquele dia e aquela noite carregou aquele fardo imenso, mesmo jurando que não conseguiria. Algo em você se recusou a parar, mesmo quando desistir parecia a única saída. Isso não foi coincidência, muito menos sorte. É a prova de uma força real e permanente em você, uma resiliência que age mesmo sem você notar. E eis o que quase ninguém reconhece sobre a própria sobrevivência. Você não precisou se sentir forte para sobreviver. Não precisou de confiança inabalável, clareza total ou um plano perfeito. Bastou continuar respirando, dando um passo após o outro. E você seguiu em frente em silêncio, de um jeito imperfeito e no limite. Mas seguiu. Isso traz um significado profundo. Não importa o que aconteça agora, você já provou que aguenta o impacto de dias assim. Seu passado está cheio de provas que o pânico tenta apagar. Ele é estratégico e quer isolar você no presente, cortando sua conexão com sua própria história de superação. Ele quer que você pense que desta vez será diferente, mas sua jornada conta outra história. Você já encarou a incerteza antes e encontrou o seu chão.
Enfrentou perdas e continuou vivendo. Sentiu medo e avançou assim mesmo, mesmo quando dar um passo parecia impossível. O filósofo Nietzsche escreveu: "Quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como." Essa frase traduz perfeitamente a essência da nossa capacidade de resistir. Significa que a força para suportar qualquer tempestade está ao seu alcance, desde que você se apegue aos seus motivos, ao seu propósito e a quem ama, ao futuro que ainda deseja alcançar e à pessoa que, mesmo agora, está se tornando. Sua força nunca foi medida pela facilidade do seu caminho. Ela se revela na sua decisão de continuar quando tudo aperta, e por esse critério, você é gigante. A vida não exige que você seja destemido agora. Não pede para fingir que a dor não existe ou forçar uma postura confiante. Ela só pede que continue avançando, mesmo devagar ou de forma imperfeita. Sobreviver nem sempre parece um ato heróico. Às vezes, significa apenas conseguir levantar da cama, preparar uma xícara de chá quente e vencer mais uma hora. Às vezes, é chorar tudo o que precisa limpar, as lágrimas, e decidir silenciosamente, sem alarde, tentar de novo amanhã. Tudo isso vale ouro cada instante. Mas há outro ponto importante: ter sobrevivido a tempos difíceis no passado não significa que aquelas feridas foram fáceis. Isso não significa que as perdas não foram reais ou que a dor não foi válida. Sobreviver não exige que você veja seu passado como algo secretamente bom, ou finja que tudo aconteceu por uma razão. Algumas coisas são apenas difíceis. Algumas perdas são apenas reais, e você pode acolher essa verdade por inteiro. O que a sobrevivência lhe traz não é uma filosofia sobre o sofrimento valer a pena. Ela lhe dá um fato simples e prático. Você já superou coisas difíceis antes. Apenas isso. Esse é todo o presente, sem grandes narrativas, apenas um fato. E fatos têm peso. Eles têm uma força de atração real. Ao lembrar desse fato, claramente guardando-o com você, em vez de deixar o pânico apagá-lo, a dificuldade presente muda de forma. Não porque ela diminua de tamanho, mas porque a sua percepção de capacidade se expande para enfrentá-la. Você sobreviveu a 100% dos seus dias mais difíceis até hoje. Este dia não é diferente. A vida vai mudar. Ela sempre muda. E quando isso acontecer, você continuará de pé. Número 4. A vida quebra o que não pode. Carregar o seu futuro. Algumas coisas desmoronam, porque nunca foram fortes o suficiente para onde você está indo. Essa é uma verdade difícil de aceitar quando estamos perdendo algo, quando o relacionamento acaba, um sonho se dissolve. Ou quando aquela vida com que você contava simplesmente deixa de existir. Não parece uma preparação, parece um castigo. Como se o universo tivesse errado o caminho. Como se algo valioso que você merecia guardar tivesse sido levado. Essa dor é real. Não precisa ter pressa para superá-la ou fingir que ela não existe. Mas eu quero que você guarde isso junto com a sua dor e não no lugar dela. Nem tudo que parte da sua vida representa uma tragédia. Algumas coisas vão embora porque já cumpriram seu papel. Outras partem porque simplesmente não conseguem crescer junto com a pessoa em quem você está se tornando. Certas relações, hábitos e ambientes eram tudo o que você precisava em uma fase específica. Foram marcantes, ajudaram você, mas nunca foram feitos para durar para sempre. Eles não podiam abrigar quem você está se tornando. E a vida, em sua sabedoria estranha e às vezes brutal, começou a aflousar esse laço. Quando um sonho desmorona, quase nunca é o fim de tudo. Costuma ser um redirecionamento, um ajuste para um objetivo que realmente combina com quem você é agora, e não com quem você achava que precisava ser. O sonho antigo pertencia a uma versão sua do passado,
que já foi substituída por alguém com novos aprendizados, cicatrizes e forças. Quando um ciclo se fecha, muitas vezes é porque a sua própria versão dentro daquela relação cresceu além do que aquela dinâmica conseguia sustentar. Isso não é fracasso, é o amadurecimento se manifestando como mudança, algo quase sempre desconfortável, indesejado, mas absolutamente necessário. O mentor espiritual Eckhart Tolle escreveu uma vez: às vezes, deixar ir exige muito mais força do que defender ou se apegar. Reter as coisas consome energia, vigilância constante e justificativas sem fim. Desapegar não parece forte. No momento, parece perda, mas abre caminhos. Isso cria espaço, e nessa abertura, algo novo finalmente pode chegar. Algo para o qual suas mãos antes não tinham espaço. Isso gera espaço, e nessa abertura, algo finalmente pode chegar para preencher suas mãos vazias. É preciso coragem real para soltar o que é familiar. Mesmo quando esse familiar está machucando você, o conhecido tem uma força de atração que a lógica não supera. Libertar-se, desapegar de verdade. E não apenas fingir que se libertou, é um ato de bravura silenciosa, pouco comentado. O que se revela do outro lado do desapego real é isto: os fins revelam a sua independência. Eles provam que a sua identidade não está presa a nenhuma pessoa, circunstância ou capítulo. Eles lembram que você não se define pelo que tem, com quem está ou como a sua vida parece para quem olha de fora. Você é algo muito mais profundo e constante. Este momento de perda não é a sua ruína, é a sua transição. E transições, por definição, sempre levam a novos caminhos. Número 5. O seu tempo não está atrasado. Existe um pânico especialmente doloroso que nasce quando começamos a nos comparar. Você olha para alguém da sua idade que parece ter tudo resolvido, conquistando objetivos que você queria ter alcançado e celebrando grandes marcos, enquanto você ainda hesita sobre qual caminho seguir. Então, algo silencioso e corrosivo começa a crescer. Aquela sensação de estar atrasado, de que o tempo passou. Quero falar sobre esse sentimento diretamente porque ele causa danos reais a pessoas reais, sendo construído quase inteiramente sobre puras ilusões. A sua vida não é uma corrida com linha de chegada. Não existe um placar cósmico onde a vitória dos outros diminui o seu valor. Não existe prazo de validade para o seu propósito, crescimento ou chance de ser feliz. Essas são narrativas de uma cultura obcecada por metas visíveis e sucesso cronometrado. Mas elas não são reais. Cada pessoa que parece ter a vida perfeita já passou por fases de profunda confusão, fracassos íntimos e angústias silenciosas que a imagem pública nunca revela. O que enxergamos é apenas um corte de melhores momentos, não o filme completo. Você está comparando os seus bastidores, as dúvidas, os medos, às 3 da manhã, os erros, com a galeria de fotos perfeita da vida alheia? Essa comparação sempre parecerá injusta, porque realmente é. A vida tem estações. Algumas servem para construir e lançar bases que ainda não estão visíveis, para acumular habilidades e conexões que farão sentido no futuro. Outras estações servem para esperar, convivendo com as incertezas, aprendendo aquela paciência que não dá para fingir ou apressar. Algumas fases são de cura e outras de pura ascensão. Quando tudo que você construiu em silêncio finalmente começa a aparecer no mundo de forma real, você percebe que não pode apressar uma estação. Forçar a primavera no inverno só esgota suas forças sem adiantar nada. O ciclo muda quando tem que mudar, e quando o seu chegar, as coisas fluirão sem esforço, porque você estará agindo a favor do tempo. Maya Angelou disse uma vez: podemos enfrentar muitas derrotas, mas não devemos ser derrotados.
Essa diferença é fundamental. A derrota é algo que acontece com você. Ser derrotado é uma escolha sua. Você pode perder um round sem perder a luta. Ser derrubado sem ser destruído. Os atrasos não anulam o seu destino. Passos lentos ainda são progresso. E às vezes, as fases que parecem de pura estagnação são as mais valiosas, pois as lições do silêncio não podem ser aprendidas na correria. São aprendizados sobre o que você realmente valoriza, sobre quem você realmente é, quando tudo que é externo desaparece. Sementes crescem no silêncio muito antes de romperem a superfície. O trabalho acontece lá no fundo invisível, na escuridão. E de repente, sem aviso, algo surge. Algo que já estava a caminho, crescendo em silêncio, que você não conseguia ver de onde estava. Você não está atrasado. Você não é o rascunho fracassado da vida de ninguém. Está exatamente onde precisa para se tornar quem nasceu para ser. Seu momento vai chegar, não por força, mas porque você resistiu o bastante para encontrá-lo. E há algo sobre o tempo que precisamos conversar. A régua que você está usando para se avaliar pode ser simplesmente a errada. Se o critério for a velocidade para atingir metas externas, você sempre encontrará alguém que chegou lá mais rápido. Essa métrica nunca fará você se sentir suficiente. É uma corrida sem linha de chegada e cheia de rivais. Mas e se a medida for outra? O quanto você se conhece de verdade? Quão honesto você é com as pessoas da sua vida? O quanto você evoluiu para aguentar as dificuldades, encarar o desconforto e continuar sendo você mesmo sob pressão? Aí, o tempo muda de figura. Sob essa ótica, o que você vive hoje pode ser a fase mais produtiva de toda a sua vida, mesmo que ninguém de fora consiga enxergar. E mesmo que pareça um caos por dentro, saiba que a verdadeira evolução quase nunca sai bem na foto. Número 6. Quem sobreviver a isso será irreconhecível. A dor transforma você, nem sempre de um jeito que os outros veem, nem sempre de um jeito que dá para explicar. Mas ela desce fundo e reorganiza tudo. Ela muda suas prioridades, redefine o que importa e mostra com uma clareza brutal o que realmente tem valor e o que era só barulho disfarçado de importância. A pessoa que vai sair dessa fase difícil não será a mesma que entrou nela. E eu quero ser muito claro, isso não é algo para você lamentar. Os mais fortes não são os que escaparam da dor, mas quem passou por ela e se recusou a deixar que o sofrimento definisse quem seriam lá na frente. Eles usaram o fogo para queimar o que era falso, as aparências, os personagens e aquela identidade sustentada apenas por aplausos e facilidades. O que sobrou depois do incêndio foi algo real, uma força que não depende de circunstâncias externas para ficar de pé. Agora você pode se sentir frágil, como se partes sólidas de você estivessem rachando. Mas quero te oferecer um jeito diferente de encarar o que está acontecendo de verdade. Isso não é destruição, é escavação. A vida está apenas retirando as cascas. Você não precisa mais da armadura que criou para a sua versão do passado. Aquelas crenças automáticas que herdou sem questionar. Ou a identidade que pegou emprestada do ambiente externo, em vez de moldar através do seu próprio caráter. Esse processo dói, claro que sim, mas o que sobra no fim é real, e a realidade é mais forte do que qualquer ilusão estruturada. Ernest Hemingway escreveu que o mundo quebra a todos, e depois muitos ficam fortes exatamente nos pontos rompidos. Quando um osso se cura, ele fica mais denso e resistente. O metal trabalhado sob fogo intenso fica mais duro. Os pontos onde você se sente mais ferido hoje serão as bases mais firmes que sustentam o seu amanhã. Não apesar do que passou, mas pelo que escolheu fazer com isso. A dor,
obriga você a enxergar forças ocultas e, de repente, você descobre, para sua surpresa, uma estabilidade que não depende de tudo dar certo. Uma autoconfiança que não vem de aparências, mas da certeza conquistada a duras penas, de que você encarou o pior e manteve sua essência intacta. Esse tipo de segurança é bem diferente daquela que nasce de vitórias fáceis. O sucesso fácil desmorona no primeiro obstáculo, mas a força de quem já sobreviveu ao pior tem raízes profundas que resistem a qualquer tempestade. Você não está se perdendo nessa fase. O que você está perdendo é a ilusão de quem achava que era. Aquela identidade presa a situações passageiras. O que você ganha agora é você mesmo. Aquela versão firme que não desaba nas mudanças, que encara as dúvidas sem se desesperar. Não confunda a sua transformação com um colapso completo. O que está se desfazendo nunca foi a sua totalidade, era só a casca exterior. E quem está surgindo debaixo dela é muito mais forte, mais autêntico e muito mais capaz do que aquele que vivia no conforto. Você não está quebrando, você está se transformando. E o seu novo eu trará a sabedoria que a calmaria jamais poderia dar. Número 7. A coragem se treina no silêncio dos pequenos passos. Nossa ideia de coragem está quase toda errada. A gente imagina a coragem como um espetáculo heróico, o guerreiro invadindo o campo de batalha ou discursando para multidões. Ou aquela decisão radical que muda o destino com ousadia, certeza e sem medo. Desenhamos a coragem de um jeito totalmente cinematográfico. E depois julgamos a nossa rotina confusa e cheia de dúvidas usando essa régua ilusória. E acabamos concluindo que nos falta força. Mas a coragem real não funciona desse jeito. Ela é silenciosa. É ter forças para levantar da cama, mesmo quando faltam motivos para fazer isso. É ir trabalhar enquanto a ansiedade manda você se esconder. É abrir o coração na relação, mesmo sabendo que vai dar briga. É encarar a própria dor em vez de tentar se anestesiar. É contrariar todos os fatos e insistir em acreditar que as coisas podem sim melhorar. Essas pequenas escolhas não dão grandes histórias para contar. Elas acontecem nos bastidores. Ninguém percebe ninguém. Aplaude. Mas essa é a verdadeira matéria-prima de uma trajetória valente. Milhares de pequenas decisões ao longo de anos, onde você escolheu aparecer em vez de sumir. Nesse momento, a coragem pode parecer algo impossível. Talvez sinta que suas forças acabaram e que o simples fato de acordar e encarar o amanhã já exige mais do que você aguenta. E nesse estado mental, a própria ideia de bravura soa como piada. Mas peço que você preste atenção ao que já está fazendo bem agora. Você continua aqui, está presente, escolhendo encarar o seu caminho em vez de abandoná-lo. Você está ouvindo mensagens de persistência e esperança, em vez de se entregar totalmente ao desespero. Isso não é pouca coisa. Essa é a essência da coragem discreta, silenciosa, mas totalmente verdadeira. Brené Brown, que passou anos investigando como nós lidamos com o medo e a vulnerabilidade, escreveu que a coragem começa no ato de aparecer e se expor, sem fingir certezas ou inventar que está tudo bem quando não está, apenas se apresentando com sinceridade com o que você tem agora. Esse é o ponto de partida. Você não precisa se sentir destemido, confiante ou preparado. Só precisa estar disposto a dar o primeiro passo e encarar o que está bem na sua frente. Aceitar as coisas como são, ousar dar o próximo passo sem saber exatamente onde ele vai dar, confiando que a sua persistência importa, mesmo sem ver como. Veja o que quero que entenda sobre a coragem silenciosa e constante. Ela se acumula. Cada vez que você aparece quando queria se esconder, fica um pouco mais fácil na próxima.
Cada vez que você respira fundo diante do medo, em vez de fugir dele, sua alma aprende que é possível sobreviver. Você constrói uma história de confiança consigo mesmo. E lentamente, sem que você perceba, você se torna alguém que sabe, não na teoria, mas na pele, que as provações difíceis podem sim ser superadas. Porque você já as superou várias vezes em silêncio, sem aplausos. O pânico tenta te convencer de que um único erro vai arruinar tudo. Se não for perfeito, nem vale a pena tentar. Essa é uma das mentiras mais destrutivas da ansiedade, pois ela te paralisa no exato instante em que dar um passo imperfeito é a única saída para seguir em frente. A coragem não é a ausência de erros, mas sim a decisão de continuar caminhando apesar deles. Aquela versão sua que pratica a bravura em silêncio, sem aplausos, em momentos que ninguém mais verá. Essa versão se torna algo verdadeiramente impossível de quebrar. Não por não sentir medo, mas por provar a si mesma repetidamente que o temor não tem o poder de te paralisar. Essa bravura discreta, essa escolha diária e sem glamour de continuar avançando é o que transforma a vida. Não um salto espetacular, mas sim o acúmulo de milhares de pequenos passos na direção certa. É assumir as rédeas da própria vida de novo e de novo mesmo nos momentos mais difíceis. Nunca subestime o que você já está fazendo. Não despreze a coragem de simplesmente estar aqui. Cada pequeno esforço para se fazer presente prova que a mudança já começou. Cada dia superado é a prova de uma força que cresce em silêncio da forma mais duradoura. Uma verdade maior que o pânico. Sei que você carrega um peso enorme. Talvez o medo, talvez o luto, ou uma exaustão profunda que ultrapassa o cansaço físico e se aloja na alma. Talvez uma crença silenciosa e persistente de que nada vai melhorar, de que o seu chão ruiu para sempre e que a vida com que você sonhava simplesmente não é mais possível. Quero falar diretamente ao seu coração sobre essa crença. Ela não é real. Eu compreendo o porquê de parecer tão verdadeira no meio dessa tempestade. A dor parece uma ferida permanente e não uma chuva passageira. Mas a história de cada vida humana que já passou por esse mundo prova o contrário. E não falo apenas de grandes heróis que realizaram feitos extraordinários. Falo de pessoas comuns que sentiram exatamente o mesmo vazio que você sente agora. Pessoas que tinham certeza de que a dor delas era a única exceção que nunca passaria. Mas passou. A vida sempre encontra um caminho. A engrenagem da vida continua girando, mesmo quando tudo parece estático. Embora você não sinta o movimento, o rio corre e a maré muda. A transformação não é algo que você precisa forçar ou merecer. Ela é a própria essência do universo. Nada permanece igual. Nem a dor, nem o luto, nem a confusão, muito menos o pânico. Cada provação que você enfrenta está te moldando de formas que só entenderá amanhã. Cada perda, por mais dolorosa que seja, abre espaço para o novo florescer. Cada pausa, cada momento de silêncio e espera silenciosa faz parte de uma preparação invisível. O universo está te preparando para o que vem a seguir, mesmo que hoje pareça impossível de imaginar. Quem sair dessa tempestade será uma pessoa diferente, inabalável, mais autêntica e com uma força serena que só caminhos difíceis conseguem lapidar. Não aquela autoconfiança de quando tudo dá certo, mas a certeza profunda de saber que você consegue aguentar firme mesmo quando tudo dá errado. Guarde isto com você. O seu passado está cheio de provas. Lembre-se de cada tempestade que superou, de cada noite escura que parecia não ter fim, de quando o chão sumiu e você teve que reaprender a pisar. Você sobreviveu a tudo. Você está aqui. Você não é fraco e não está preso.
Você não está atrasado, quebrado ou perdido. Não é tarde demais. Você está apenas atravessando o inverno, e as estações sempre passam. Você venceu todos os invernos anteriores, vai vencer este também. Não porque seja fácil ou porque se sinta forte o suficiente agora, mas porque existe em você uma resiliência sagrada que pulsa sob o medo e sempre esteve lá. Então respire. Respire profundamente agora. Relaxe os ombros, solte a tensão do maxilar. Permita-se por um instante parar de lutar contra a realidade de que as coisas estão difíceis. Sim, está difícil e você está aguentando. Não com perfeição, não. Sem medo. Mas você está aqui. Você continua de pé. Você continua escolhendo a sua vida em vez de desistir dela. E isso não é pouco, isso é tudo. Confie em si mesmo, dê apenas o próximo passo. E depois o seguinte: não precisa enxergar todo o horizonte, apenas o suficiente para onde vai pisar agora. O caminho se revela ao caminhar, pois a vida vai mudar. Ela sempre muda. A única dúvida era se você ainda estaria de pé quando a mudança chegasse. E você estará. Você já está. Continue firme. Sua história não acabou e a caneta ainda está na sua mão. Um último conselho antes de terminarmos. Não importa o que te trouxe até esta mensagem hoje, ou o peso que carregava ao dar o play, quero que saia daqui com uma certeza clara. Não uma fórmula mágica, mas uma verdade simples. Você não está só. Cada alma que já sentiu o chão desaparecer sob os pés. Cada um que olhou para o futuro impossível e perdeu o sono por ver a vida desmoronar, nenhum deles foi abandonado pela vida. E você também não está. O barulho do pânico é alto, mas não define a sua história. Nunca definiu. Você continua aqui. E isso basta por hoje. Na verdade, isso é tudo. Deixe nos comentários esta afirmação: eu sou mais forte que os meus medos.